Olá pessoal, meu nome é José Araújo, professor de língua portuguesa, também conhecida como gramática. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês o conteúdo agora do segundo bimestre. Já começamos na semana passada a falar alguma coisa sobre regência nominal, que é o primeiro assunto nosso de gramática. Mas acompanhando aí o conteúdo do livro, vocês perceberam que tem aí texto jornalístico. Texto jornalístico é algo que a gente já estudou em redação no ano passado, se eu não me engano. Mas são umas coisas que são interessantes a gente relembrar e serem consideradas. Vamos aqui. A gente tem notícia, tem reportagem, sabemos que são dois gêneros textuais jornalísticos, notícia e reportagem, notícia mais superficial, reportagem mais aprofundado, vimos isso no ano passado. Fato, opinião, são elementos bem importantes. Notícia, reportagem, fato, opinião. Bom, como eu falei, notícia é um gênero textual jornalístico onde você fala da informação de uma maneira superficial. É o que é ponto. É aquela notícia do dia a dia. Reportagem é algo mais investigativo. Ele vai dizer o que aconteceu, como aconteceu, vai investigar uma situação que teoricamente não tem nada a ver com o fato para te explicar o que aconteceu ali. Tá? Isso é muito comum, principalmente em telejornais, principalmente em grandes acontecimentos. Vou dar um exemplo para você. Notícia. O que é notícia? O mundo inteiro está sob a influência do coronavírus. Então, instalou-se no mundo uma pandemia de proporções pouco antes vista na história da humanidade. Essa é a notícia. Reportagem. A pandemia que estamos vivendo é em razão do coronavírus, que é uma mutação genética, já que a corona já é uma doença já conhecida, né? Ela, em razão de ter a sua especificidade aí na introdução do organismo humano, na sua reprodução, é de difícil combate. Cientistas do mundo inteiro estão trabalhando nisso aí. As notícias que temos, que o público em geral tem em relação a esse vírus, é que ele tem alta taxa de transmissão, porém baixa letalidade. Ainda assim, enfim, eu estou dando detalhes sobre o assunto. Entendeu? Aqui eu falei de maneira superficial, aqui eu falei de maneira mais específica, maneira mais aprofundada. Entendeu? Então, existe uma diferença entre esses dois aqui. Tá? Mas os dois reúnem características de texto jornalístico. O que a gente tem no texto jornalístico? Tem manchete, tem lead, né? São os elementos até mais interessantes da gente abordar. Por quê? Manchete vai chamar a atenção. Né? A manchete é como se fosse um título do texto. De fato, é um título do texto. O texto ele pode ter. O texto jornalístico ele pode ter um título e um subtítulo. Né? Aí, o que é a lead? A lead é o primeiro parágrafo do texto jornalístico. É o texto que vai responder o que, quem, como, quando, onde, por que aconteceram. Ok? Lembrando que fato é o que acontece. Né? Fato que aconteceu é pleonasmo, a gente já falou sobre isso aí. Opinião. Vamos tentar definir fato e opinião. Fato é indiscutível. Aconteceu. Fato aconteceu. Você não tem como mudar. Opinião é a sua visão particular a respeito do fato. Ok? Vamos levar para um caso concreto. Existe uma discussão entre, de um lado, pessoas. É interessante voltarmos às atividades, porque senão a economia vai travar. É interessante que voltemos a abrir os comércios, indústria normalmente, para que a economia se movimente e consigamos aí nos manter vivos, porque o mundo é capitalista, depende de dinheiro, precisamos ganhar dinheiro para comprar as coisas que não fazem existir. Então, é a opinião. Existe
de um fato, é interessante ficar em casa em razão de que esse vírus tem uma alta taxa de contágio, apesar da taxa de letalidade ser baixa, ele é letal, não há vacina contra ele, então é interessante ficar em casa. O problema que nós temos hoje, a pandemia. Opinião, não é para ficar em casa, vamos voltar a trabalhar. Outra opinião, não, temos que ficar em casa porque as vidas são mais importantes do que empresas. CPFs são mais importantes do que CNPJ. Entendeu? Então, existe, no mínimo, duas posições a respeito de um fato. Tá? Aconteceu uma determinada situação em determinado lugar, alguém, por exemplo, vamos supor que isso envolva a culpa de alguém. Dependendo do olhar, como vai ser de A, como vai ser de B. Então, isso é opinião. Eu estou contando toda essa historinha triste porque notícia e reportagem, elas têm a origem no fato. O que esses dois textos não devem ter? Parcialidade. Eles não devem ser parciais. Eles devem ser imparciais. Ou seja, a opinião deles aqui, pouco importa. Deles, no caso, seria os profissionais que trabalham aqui, os repórteres, jornalistas e tudo mais. A opinião, quem tem que dar são os consumidores finais de informação, no caso, nós. Tá? Então, para que a gente consiga desenvolver de maneira interessante os exercícios das páginas que eu vou passar hoje, é interessante a gente dominar esse assunto. Notícia, reportagem, fato, opinião. É muito importante a gente entender como é que funciona isso. A lead, como eu falei, a manchete, como eu falei, o corpo do texto, enfim. Tudo isso é muito importante. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Caso vocês tenham dúvidas, por favor, entre em contato comigo através do canal que você já tem, que é o meu WhatsApp, mas dentro do nosso horário de aula. Ok? Dentro do horário de aula, pela manhã, faça um contato conosco para que a gente possa tirar as eventuais dúvidas. Inclusive, se necessário for, a gente faz uma videoconferência exclusiva para que vocês consigam entender a matéria de maneira mais correta, de uma propriedade um pouco maior. Ok? Vamos continuar aí. Como eu falei, no início do nosso livro, a gente começa falando de texto jornalístico, notícia e reportagem. Eu falei de fato e opinião, que é interessante a gente dar atenção a isso aí. Mas ele também aborda o nosso primeiro assunto de gramática, que é regência, que começamos a falar na semana passada. O que eu falei? Regência, no caso regência nominal, é a necessidade que um termo tem de um outro termo. Vamos deixar isso mais claro. Falando de regência nominal, entenda-se tudo aquilo que não é verbo. Entenda que isso não é uma explicação gramatical, só para a gente poder entender com uma clareza maior. Regência nominal, não é regência verbal, porque eu tenho regência nominal e regência verbal. Ok? Então, regência nominal não trata de verbo, tá? Vai tratar de nome. E o que é nome nessa regência? Substantivo, adjetivo e advérbio. Substantivo, adjetivo e advérbio. Então, o nome vai entrar nessas classes gramaticais aí. E o que é o regido, né? O que é o elemento que é determinado pelo termo regente que a gente vai ver ali agora há pouco? É aquele elemento essencialmente preposicionado. É um elemento essencialmente preposicionado. Isso aqui tudo, entenda bem, pessoal, isso aqui tudo a gente vai ver, ó, complemento, coloca aqui embaixo, nominal. Isso aqui tem a ver com o complemento nominal. Por quê? Para quem já está ligado no complemento nominal, é o elemento que completa o sentido do nome, essencialmente preposicionado. E o que seria o complemento nominal? Esse carinha aqui, ó. Eu estou falando isso só para que vocês entendam que a gramática é algo muito, apesar de ela estar na cadeira das humanas, ela tem uma lógica a ser seguida. E você já conhece a minha historinha triste de dificuldade
dificuldade em entender língua portuguesa e tudo mais. Tá? Eu comecei a entender depois que eu descobri uma lógica dentro da gramática. A lógica parte da classe gramatical. Eu expliquei isso para vocês. Se vocês não entendem classe gramatical, vai ser difícil entender esse complexo, essa complexa estrutura aqui. Por quê? Eu tenho envolvidos aí substantivo, adjetivo, advérbio e preposição nessa historinha triste toda aí. Então, olha só. O termo regente, fanático. Ok? Termo regido por futebol. Tranquilo? Fanático é um substantivo. Ok? Por futebol é um elemento preposicionado. Quem é fanático por alguma coisa. Olha a necessidade da preposição aparecendo aí. Olha só o regente. Lembra que eu falei na aula passada? Regente é aquele cara que determina o que tem que ser feito? Pois é, eu pedi até para vocês lembrassem aí, fizessem uma analogia com a aula da professora Simone de História. Regente é aquele que determina, aquele que rege, aquele que manda ser feito. Então, regente, fanático. Quem é fanático por alguma coisa. Nesse caso aqui, por futebol. Esse por futebol aqui é o complemento nominal. Olha só como está tudo encaixado aí. Se você aprende regência nominal, você já ganha de brinde o entendimento de complemento nominal. Olha só. São 2 em 1. A gente fala de 1 e você ganha 2. Você aprende regência nominal e aprende complemento nominal. Olha como a gramática da língua portuguesa é sensacional. Então, voltando aqui. Regência nominal é a necessidade que um nome tem de um complemento. Esse complemento vem com preposição. Sempre. Tá? Essa é a lógica da regência nominal. Tá? Então, tem aqui o termo regente. O termo regente é aquele que determina, impõe uma necessidade, que no caso aqui é fanático. O termo regido é aquele que segue as ordens do regente. Ou seja, quais são as ordens? A necessidade da presença dele. Que, como eu falei anteriormente, quem é fanático necessariamente por alguma coisa. Ninguém fala assim, ele é fanático do futebol. Você não fala isso. Nem índio fala assim. Né? Você fala, ele é fanático por futebol. Né? É assim que você fala. E você fala assim em razão necessariamente dessa estrutura aqui, de regência nominal, onde você tem um regente que determina e um termo regido que é determinado. Tá? Então aqui, fanático por futebol, esse por futebol aqui é um complemento nominal. Complemento nominal da nossa matéria, eu só estou falando que você ganha de brinde entendendo regência nominal. Tá? Então, voltando, regência nominal. Você tem o termo regente e o termo regido. O termo regente é aquele que determina, que é o nome. O termo regente aqui sempre vai ser o quê, pessoal? O termo regente sempre vai ser ou um substantivo, ou ele vai ser um adjetivo, ou ele vai ser um advérbio. Isso é um fato. Ele vai ser sempre um substantivo, um adjetivo e advérbio. Isso você tem até no teu livro aí. Dá uma olhada que você vai encontrar. Uma lista aí de substantivos, adjetivos e advérbios com seus respectivos regidos aí. Na verdade, vem aparecendo preposição. A preposição que é necessitada pelo tal nome. Nome, leia-se nesse caso de substantivo, adjetivo e advérbio. Deu para entender? Então, eu preciso saber o que é substantivo, adjetivo e advérbio. Eu preciso saber o que é preposição. Preciso pelo menos conhecer as essenciais. Por exemplo, aqui, quais são as essenciais? A, ante, até, após, com, contra, desde, per, para, perante, por, sem, sobre, trás. Essas são as preposições essenciais. Ok? Senhores, para a gente completar os nossos ensinamentos aí, páginas do livro da 11 ao 15. Essas páginas a gente vai corrigir na sexta-feira. Ok, senhores? Senhores do 9º ano, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês. Na verdade, foi um prazer inenarrável brincar com vocês.
Até a próxima, pessoal!